Muito bem, então estamos aqui gravando nesse dia 8 de fevereiro de 2023, o nosso terceiro encontro deste qualificado grupo de estudos do Capital de Marx. Então, vamos lá, vamos iniciar os trabalhos. A apresentação hoje, quem que vai fazer mesmo? Adriano Kurler. Então, Adriano, por favor, pode assumir aí, não sei se você quer fazer a apresentação, você vai projetar a tela, né? Obrigado, Thiago. Não vou projetar a tela. Na verdade, eu queria pedir desculpas para vocês, porque a minha apresentação vai ser meio franquizapa hoje. Eu acabei não tendo muito tempo para organizar, então eu gostaria de ter trazido alguns slides, etc. Mas então eu vou, na verdade, fazer alguns comentários a partir de algumas anotações que eu fiz. E eu não vou conseguir ser tão esquemático assim, e talvez abordar absolutamente todos os tópicos que aparecem em ordem, etc. Mas eu vou trazendo algumas questões que eu anotei aqui e aquilo que eu acho que seria interessante de destacar, porque também os 20 minutos que me cabem de apresentação não seria também a intenção de esgotar, né, o capítulo. Mas vamos lá, apesar da minha apresentação então ser os capítulos 3.1 e 3.2, eu trago alguns elementos do capítulo 2, que eu acho que é importante conectar. Aqui o Marx vai abordar já a circulação, né, e as trocas e depois os meios de circulação. E aqui, finalmente, no capítulo 3, a gente vai ver a entrada do preço. Então, acho que isso era uma discussão que a gente tinha já, né? A relação entre valor e preço. E um ponto já a destacar, antes de entrar especificamente no assunto, é que parece que o Marx tem também razões econômico-matemáticas para não aceitar a diferença, para não aceitar que o valor possa ser reduzido ao preço, ou que simplesmente se possa eliminar o valor e ficar só com o preço. Assumo que eu não entendi por quê. Então, mas talvez os colegas que são mais próximos da economia consigam esclarecer, né? Esse ponto está numa nota de rodapé, mais para o final do capítulo 3.2, se não me engano. Então, vamos lá. Partindo da análise da mercadoria, e depois da análise do capítulo 1, o Marx vai abordar no capítulo 2 tópicos como a função social da mercadoria, a validação social e a expressão de valor. E eu trago uma citação aqui que eu acho importante, que eu acho que ressalta um caráter que a gente poderia chamar pragmatista do Marx, e nesse sentido eu aproximaria bastante também o Marx ainda do Hegel. Quando ele diz assim, por exemplo, o pessoal está usando uma edição, se me perdoem de novo, eu gostaria de ter colocado tudo na paginação da edição que a gente combinou de usar, mas eu estou usando essa aqui que eu tenho em papel, tá? Que é da Bertrand Brasil. Não sei se vocês conhecem a tradução do Reginaldo Santana. Acho que é uma mais antiga, mas enfim. E aí, na página 97 dessa edição, lá no capítulo 2, ainda ele vai dizer assim, ó, mas apenas a ação social, eu queria ressaltar esse termo ação social, pode fazer de determinada mercadoria equivalente geral. Então, portanto, apenas a ação social pode fazer de determinada mercadoria equivalente geral. A ação social de todas as outras mercadorias elege, portanto, uma determinada para nela representarem seus valores. A forma corpórea dessa mercadoria torna-se, desse modo, a forma equivalente com validade social. Ser equivalente geral torna-se função especificamente social da mercadoria eleita. Eu acho que aqui nesse ponto tem... Eu ressaltaria ainda um trecho, está logo no início também, que ele menciona o Fausto, né? Dizendo no início era a ação. Então, quer dizer, aqui parece claro que o Marx está partindo de um pressuposto que a gente poderia chamar de pragmatista, né? Se não no sentido que os norte-americanos usam, ao menos em algum sentido. Aquele sentido que eu acredito que vem forte no idealismo alemão, a partir de Kant, se reforça com Fichte,
e se torna ainda mais forte com Hegel, que é a ideia da primazia do prático, né? No Kant, do uso prático da razão, etc. E aqui, então, a ideia de que essa equivalência geral não é uma espécie de natureza do objeto, e a gente poderia, então, fazer uma relação também com a ideia de trabalho abstrato, mas é uma ação social, quer dizer, nós consideramos como ser, e a partir disso nós agimos. Então, isso passa a ser um princípio de organização das nossas relações e das nossas ações. E com isso, eu acho que a gente conseguiria, por meio dessa estratégia, dirimir, talvez, alguma espécie de falácia metafísica, se fosse o caso. Estou tentando salvar o Marx aqui da objeção do Thiago. Estou tentando ver se a gente consegue, talvez, fazer uma leitura do Marx em que ele consiga se safar dessa, né? Mas acho que só lá no final a gente talvez consiga decidir sobre isso. Mas, de um lado, também é interessante ressaltar que essa expressão de valor ela não é mera convenção. Então, portanto, o Marx ele não está dizendo aqui que o fato desse valor equivalente ser uma espécie de fruto da ação social significa que ele seja mera convenção, porque tem algo que ampara isso, que é, portanto, o valor. Né? E aí caberia entender o que é, afinal de contas, esse valor para o Marx, que eu confesso que ainda não entendi muito bem o que ele quer dizer com isso. Né? A gente sabe que tem o valor de uso, esse valor de uso também vai amparar, em algum sentido, o valor de troca, mas parece que o objeto tem também, nesse conjunto de relações no qual ele entra enquanto mercadoria, ele passa a adquirir, holisticamente, eu diria, assim, uma espécie de valor, e é a partir desse valor, então, que se mede também o valor equivalente, né, que cada mercadoria tem nesse conjunto de relações. Seria medido pelo tempo de trabalho abstrato e etc. E, finalmente, o Marx vai entrar na categoria de dinheiro também por meio da análise do ouro e da prata, que tem um elemento que eu acho interessante, quer dizer, o Marx ele vai chegar ao dinheiro, a moeda papel, mostrando que existe uma relação a partir da materialidade de alguma mercadoria que serve como base, digamos assim, para a medida do dinheiro, e ele vai colocar alguns metais, né, como a prata e o ouro, que tem a característica de serem homogêneos, a gente pode dizer. Então, quer dizer, uma determinada parte do ouro é exatamente igual a outra parte do ouro, o que não acontece, não sei, com trigo ou com uma maçã, uma batata, né? Quer dizer, eu pego duas batatas, elas não vão ser exatamente iguais, por mais que eu queira quantificar elas, eu posso talvez encontrar diferenças entre uma parte de uma batata e outra, ou partes de uma mesma batata, o que não aconteceria com o ouro e com a prata, o que torna esses objetos muito adequados para uma quantificação pura, né? Porque aí eu não preciso me preocupar com as diferenças qualitativas desses objetos. E aí a gente tem uma espécie de análise da circulação por meio desse processo que Marx vai chamar de a forma simples da circulação de mercadorias, aqui entrando já finalmente na parte do capítulo 3. Né? Ele vai colocar a estrutura, e isso é bem dialético, assim, me lembro tanto Hegel. Essa parte eu queria focar do ponto de vista da discussão filosófica e dialética, muito embora esses elementos que eu traga não sejam necessariamente os mais relevantes para quem quer fazer uma leitura mais voltada para a economia, né? Que a estrutura da troca, ela tem a estrutura mercadoria, dinheiro, mercadoria, de um lado, certo? Então, quer dizer, a gente parte da mercadoria, eu tenho a mercadoria, eu troco essa mercadoria por dinheiro, e esse dinheiro, novamente, por outra mercadoria.
E isso é o que o Marx vai chamar de, se não estiver enganado, forma simples da circulação de mercadorias, certo? E aqui tem alguns elementos interessantes, por exemplo, quando ele vai falar de... Então, a gente tem a forma dinheiro e a gente tem a forma material do dinheiro, que seria o ouro. Ele está tomando aqui o ouro como exemplo, poderia ser outra coisa. E aí, na precificação, quer dizer, a precificação ela já pressupõe, então, a troca. Pelo menos uma espécie de intenção de troca. E eu tenho preço. O preço é uma espécie de idealidade do dinheiro. Então, quando eu coloco um preço no objeto, veja, o Marx está tratando isso aqui não como simples relação entre pessoas, né? Como se as mercadorias fossem algo externo nessas relações, mas como uma espécie de metamorfose do processo mesmo. Quer dizer, então, o processo ele inclui mercadoria que se transforma em dinheiro. Quer dizer, não é que eu jogo mercadoria para um lado e depois eu trago dinheiro para cá. Quer dizer, isso também acontece. Mas para que ele consiga proceder com seus objetivos, ele precisa entender isso como uma metamorfose. Ele usa esse termo várias vezes. Então, eu transformo, no ato da troca, uma mercadoria em dinheiro. E depois eu transformo novamente dinheiro em mercadoria. É como se, de um lado, eu tivesse a mesma coisa se transformando. Certo? E assim, eu tenho na própria mercadoria o preço, que o preço é uma idealidade, que é a expectativa de que a mercadoria se metamorfoseie, né, se transforme em dinheiro. Então, eu troco. Então, quer dizer, o dinheiro, quando ele aparece na troca, quando eu troco a mercadoria por dinheiro, ele é a realização material do preço. Então, aqui a gente tem essa relação dialética, né, entre a idealidade e a materialidade presentes na própria mercadoria. Então, a gente tendo essa estrutura na estrutura da troca mercadoria, dinheiro, mercadoria, o Marx vai mostrar como o que de um lado é a estrutura mercadoria, dinheiro, mercadoria, do outro vai ser dinheiro, mercadoria, dinheiro. Então, análise tipicamente dialética, né? De alguma maneira, ele vai usar o termo contradição aqui, e isso é um elemento de discussão da dialética que eu queria trazer aqui. Então, por exemplo, quando ele diz que o que de um lado, mercadoria, dinheiro, mercadoria, é o MDM, de outro lado é DMD, né? O dinheiro, mercadoria, dinheiro, ele diz também que venda é compra e compra é venda. Quer dizer, ele, de alguma maneira, vai fazer uma identificação entre as duas coisas, e, com isso, surgiria, supostamente, uma contradição. Então, o preço é forma ideal da magnitude do valor apenas porque pode ser preenchido mediante troca por mercadoria equivalente em magnitude de valor, ou seja, dinheiro em forma material, por exemplo, o ouro. E aí eu cito Marx aqui, logo no início desse capítulo 13. Ele vai dizer assim, eu acho que esse trecho seria interessante, é uma pena que eu não pude copiar aqui para trazer, mas vamos lá. Ocorre o abandono da forma mercadoria. Isso aqui é um elemento interessante, porque logo antes o Marx vai dizer que que o dinheiro é também mercadoria. Porém, aqui nessa passagem, só para chamar a atenção, parece que ele está dizendo que no momento que eu alieno a mercadoria em troca de dinheiro, existe também um abandono da forma mercadoria. Bom, aí eu não sei como juntar essas duas afirmações aqui, teria que fazer uma análise mais detalhada do texto e, eventualmente, também olhar para o texto original para ver se não tem algum erro de tradução aqui. Então, por exemplo, o ouro seria mercadoria e, ao mesmo tempo, ele também poderia ser usado na forma dinheiro. Quer dizer, eu posso ter o ouro para usar, porque ele tem valor de uso, e é esse valor de uso que permite que ele seja um objeto material adequado para também ser usado enquanto materialidade da forma dinheiro. Voltando para a situação, perdão pela digressão, ocorre o abandono da forma mercadoria ao ser alienada a mercadoria. Isto é, no momento em que seu valor de uso atrai, de fato,
o ouro que existia antes de maneira puramente ideal em seu preço. A realização do preço ou da forma ideal do valor da mercadoria, ou seja, o preço é a forma ideal do valor da mercadoria, é, por isso, a realização simultânea e oposta do valor de uso ideal do dinheiro. Então, a realização do preço é a sua troca por dinheiro. E assim, a mercadoria realiza, de alguma maneira, materialmente, o preço que ela tinha, que seria, então, a forma de valor ideal que ela tinha. A transformação de mercadoria em dinheiro é, ao mesmo tempo... É interessante aqui esses momentos que ele fala simultâneo, ao mesmo tempo, etc. Né? Depois eu vou chamar a atenção para isso. A transformação de mercadoria em dinheiro é, ao mesmo tempo, transformação de dinheiro em mercadoria. É um processo único, encerrando duas operações. Venda para o possuidor da mercadoria. Compra para o dono do dinheiro. Em outras palavras, venda é compra. MD é, ao mesmo tempo, DM. Fim de citação. Isso aqui na minha edição está na página 121. Ou seja, MDM é DMD, como eu tinha dito, né? E aqui temos um ponto interessante para pensar a dialética moderna. Quer dizer, parece que ele está simplesmente trazendo uma série de truísmos, né? Bom, isso é evidente, etc. Mas acho que do ponto estrutural, e do ponto de vista da dialética, se a gente quiser chamar isso de método, eu acho que, pelo menos do ponto de vista hegeliano, também é um paradoxo, eu diria, é interessante de analisar. Então, do ponto de vista da dialética moderna, a gente teria uma suposta expressão de contradição aqui. E eu vou explicar por que eu estou dizendo suposta. Né? Aristóteles definiu no livro 4 da Metafísica, ou no livro, sabe-se lá a letra, como é que é em grego, Vicente? Eu não sei grego. A quarta letra do alfabeto, da Metafísica, a contradição como o ato de dizer que algo é e não é ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Então, contradição seria dizer de algo que é e não é ao mesmo tempo, no mesmo sentido. E várias vezes o Marx vai dizer ao mesmo tempo. Então, ele vai dizer assim, o Marx diz claramente que compra é, ao mesmo tempo, venda. Uma condição para a contradição está dada. Resta indagar sobre a outra. No mesmo sentido, aqui que é importante considerar a dialética moderna, em especial a hegeliana, como uma análise de diferentes sentidos e perspectivas de um fenômeno. Em uma relação entre dois, há três perspectivas. A de um, a do outro e a da própria relação. Eis que o terceiro termo, que é sempre mencionado dialeticamente desde o Fichte, né, e que o pessoal simplifica muitas vezes como síntese, isso aparece no Fichte, mas eu diria que é errado falar que a estrutura dialética hegeliana opera por tese, antítese, síntese. O Hegel usa outros termos para isso. E até agora não vi isso aqui no Capital também, esses termos. Eis que o terceiro termo é o próprio elemento da mediação e seu resultado. E ele se torna essencial para a dialética. Assim, de um lado é MDM, de outro, DMD. A relação mesma, porém, é ambas, MDM e DMD. Assim, ambas as perspectivas constituem e realizam a troca e, com isso, a efetividade da mercadoria. O Hélio está aí, né? O Hélio trouxe a interpretação dele do Marx semana passada, de que o Marx seria uma espécie de dialético negativo, que ele não aceitaria um momento positivo da razão hegeliana. Se eu entendo bem, isso implicaria que o Marx negaria a concepção hegeliana de Aufhebung, ou pelo menos o lado positivo do Aufhebung, né? Que é aquele de conservar, cancelar e superar. Ele não queria superação na dialética marxista. Eu queria trazer um questionamento sobre isso, né? Não tenho posição minha com relação à interpretação de Marx, mas eu já gostaria de puxar esse ponto para talvez a gente seguir discutindo, né? Então, nesse ponto, eu falei refletir. Seria a troca, a realização da troca, um Aufhebung hegeliano? Quer dizer, um momento que é ao mesmo tempo de cancelamento, conservação
e supra-assunção, sobre-assunção ou superação, como se queira traduzir ao Rebon aqui. Porque, de um lado, a mercadoria ela permanece no outro, né? De outra perspectiva, ela está cancelada. Eu troquei por dinheiro do outro lado, né? De um lado. Então, a gente tem o momento do cancelamento e tem o momento da conservação. E o que seria esse momento positivo, especulativo, seria a concepção de que a troca só se efetiva nessa relação que, de um ponto de vista, poderia parecer contraditória. E aqui eu quero dizer que, bem, essa contradição ela teria que ser investigada, né? Porque talvez seja uma espécie de abuso a gente entender que, na dialética moderna, como em Hegel e Marx, o termo contradição é usado exatamente da mesma maneira que seria usado em Aristóteles ou na lógica tradicional, né? Ou a gente poderia dizer de outra forma, eles não usam bem o termo. Quer dizer, isso eu deixo em aberto, né? Muito embora eu estude dialética, eu ainda não tenho uma concepção clara do que significa a contradição para o Hegel, por exemplo. Adriano, só desculpa ser inconveniente, só para te avisar que foram 20 minutos, tá? Só para você dimensionar aí, pode continuar tranquilo na exposição, mas só para você dimensionar que os 20 minutos foram. Tá, obrigado. Na verdade, eu estou só terminando. E aqui, a parte filosófica que eu queria trazer é justamente essa que eu acabei de trazer, tá? E aí depois, enfim, todo mundo leu o texto, né? Eu acho interessante que aparece pela primeira vez, se eu não estiver enganado, o termo crise, como se ele estivesse antecipando já algo que ele vai preparar depois. Tem uma citação que eu acho interessante aqui, quando ele diz que o dinheiro é o valor das mercadorias como realidade independente. Isso é algo para se pensar também. Ou seja, o dinheiro é a expressão do movimento das mercadorias, mas aparenta ser o inverso. E essa relação entre, então, digamos assim, essência e aparência, a relação dialética entre elas, que o Marx vai trabalhar. Enfim, depois, eu acho que o ponto mais importante é quando ele traz a triangulação por meio da inclusão da velocidade da circulação entre quantidade de moeda disponível, quantidade de dinheiro, a velocidade da circulação e a quantidade de mercadoria. Esse é um lado mais econômico que eu não tenho assim muito conhecimento para explorar. Trago apenas com função descritiva. E aqui, para concluir, me parece que uma das razões para a distinção entre preço e valor parece estar na consequência das ideias, tal como expresso aqui na minha página 137. Né? Me permitam ler, só para eu concluir, né, essa passagem. É a passagem que ele diz assim, ó, lá no final, né, quase no final, ou seja, é o parágrafo anterior à parte C, da 3.2, quem quiser acompanhar na sua própria edição. E ele vai dizer assim, é a última frase, inclusive, né, a 3.2b. A ilusão de que os preços das mercadorias são determinados pela quantidade dos meios de circulação e esta pela quantidade dos metais preciosos existentes no país é uma ilusão fundamentada por seus primitivos adeptos na hipótese absurda de que as mercadorias entram na circulação sem preço e o dinheiro sem valor, e uma vez na circulação se permuta uma parte alíquota da massa de mercadorias por uma parte alíquota do monte de metais preciosos. Me parece que aqui o Marx, de novo, ressalta a sua contrariedade com relação à ideia de que o valor das mercadorias é pura convenção, e, portanto, seria arbitrário. E, assim, é importante notar que ele acredita também que o preço ele está ancorado no valor, mas não necessariamente o preço vai ser igual ao valor, porque, por questões de contingência subjetiva, ele pode flutuar. Mas existe uma tendência, a gente pode dizer no mercado, de que o preço de alguma maneira esteja basicamente orbitando o valor, ou seja, ele vai estar
mais ou menos próximo do valor que a mercadoria tem. Mas eu posso estar errado nessa interpretação. Então, eu concluo por aqui, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Adriano, pela exposição. Então, vamos às perguntas, vamos ao debate. Aperta a fila aí. Se ninguém tiver, eu tenho algumas perguntas e considerações. Vissa levantou a mão. Mande ver, Vissa. Não, é menos uma pergunta e é mais um pedido para que o Tomás eventualmente coloque o que ele sabe como economista especialmente sobre esse último ponto que o Adriano colocou. Se ele puder falar, né? Eu não sei se ele está com possibilidade. Eu, inclusive, a última frase, 3.2b. Não é a última frase do 2, que eu procurei lá e não achei. Mas tudo bem, isso não importa. Não é o último antes do ponto C, pelo que eu entendi. Isso, é o último do item B, Vissa, é a última frase do item B. Do item B do 3, né? Mas voltando, eu achei muito interessante a sua exposição, Adriano, porque ela colocou um problema muito rico. Você colocou muito bem, me parece, o princípio de leitura dialético, que é um princípio do devir, né? Então, se eu não estou enganado, você conhece Hegel muito melhor do que eu, a superação do princípio de contradição aristotélico pelo Hegel se daria justamente com a possibilidade de compreender que uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo, se ela se tem algum barulho aí, gente. Tenho a impressão que está tocando o telefone do Gustavo, porque toda vez que toca, o Gustavo entra na tela. Certo. Porque o que se pensa é o processo, e não estaticamente. Quer dizer, tudo que é sempre em processo. E, portanto, aí é uma pergunta até, como é que se resolve essa questão, então, de pensar dialeticamente? É a totalidade que se revela no terceiro momento, no momento especulativo. Né? É nesse momento que, então, se resolve a contradição de ser e não ser ao mesmo tempo. E veja, o que ele está colocando, MDE, MD, né? Mercadoria, dinheiro, mercadoria, é uma relação que se confunde com a relação dinheiro, mercadoria, dinheiro. O que ele está pensando, no fundo, é um processo constante de transformação de um ente em outro, mas existe uma totalidade por trás disso, né? Aí você colocou, num dado momento, achei muito interessante também, muito rico o que você colocou sobre o caráter prático, né, da visão marxista, mas num dado momento você falou assim, olha, não se trata de uma convenção, pois há um amparo no valor, né? Pensando no que veio antes, né, nos capítulos, sobretudo no capítulo 1, e com aqueles, entre aspas, truísmo, né, aquelas afirmações como substância e grandeza do valor, etc., que ele simplesmente afirma, né, mais do que fundamenta em fatos empíricos e tal, e descreve, ele simplesmente emite princípios. Eu diria que é a divisão do trabalho e a produção, essa totalidade concreta que antecede a própria convenção, né? Que dá ensejo para a convenção de um equivalente universal. Mas eu falei tudo isso, obrigado pela sua exposição, foi muito rica. Falei tudo isso mais para suscitar o debate. Eu vi a Thalita, ela você levantou a mão, Thalita, você queria falar alguma coisa? Não, foi sem querer.
Pode seguir. Tá, mas você tinha... tá bom, desculpa. Então, Que eu horas? mesmo... Não, Uma deu vez uma eu- levantadinha e baixou, fique tranquila. Eu tinha a impressão, perdão, desculpa. Imagina, que isso. Mas então eu mesmo vou também colocar uma pergunta. Antes de passar a bola, Tomás, você foi, né, requisitado aí, mas eu justamente quero justamente entender a partir do momento que eu tenho um comentário que se poderia dizer na linha filosófica e uma pergunta, mais do que um comentário, na linha econômica, né? Do ponto de vista filosófico, o Adriano falou, né? Pô, que eu, desde a primeira eu falei, né? Eu fiz levantei lá uma objeção sobre uma metafísica marxista e eu não tenho problema em ser associado a essa objeção mesmo, porque eu vou acompanhando o livro e eu tenho a seguinte impressão que eu compartilho com vocês. Vou aproveitar e provoco também o Zusa. Zusa, você, né? O que eu tenho a sensação na reunião passada, eu tenho um péssimo lembrança para nomes. Qual era a outra moça que estava aqui? Que hoje não está. Yasmin. A Yasmin, isso, perdão. A Yasmin hoje não está. Mas ela falou, não, mas é tudo menos, né? O que o Marx está fazendo é uma denúncia de uma certa metafísica, e se a gente não compreender isso, a gente não compreendeu. Tal. E realmente, você tem aqui, né, várias passagens aqui, eu vou depois retomar uma, em que ele está brincando com a própria ideia do fetiche da mercadoria, tal, é uma certa denúncia de você pensar o valor da mercadoria como desvinculado do seu processo de produção social e, portanto, como se ele tivesse incorporado metafisicamente na mercadoria ou em coisas assim. Então, realmente tem ali uma certa denúncia de um certo tipo de metafísica e tentando restaurar sempre, analisar sempre a realidade social de produção, a realidade histórico-social do sistema de produção. Perfeito. Só que eu tenho a impressão que por trás disso, então você joga fora uma metafísica, inclusive ele brinca, né? Aqui é a mercadoria com metafísica e tal, mas por trás disso ele restitui passagens e passagens do livro, você tem uma lógica por trás disso operando, ele fala, é histórico, é o processo de produção efetivo social, mas isso tudo é profundamente analisável em termos necessários, né? Volta, eu posso citar aqui passagens e passagens, por exemplo, aí no capítulo 2, né, que o Adriano voltou, tem lá logo depois uma citação em latim do Apocalipse de São João, tem lá uma passagem que fala da necessidade do cristal monetário, enfim, ele vai falar, não, a coisa tem que se passar assim, e no fundo tem uma dedução de que o valor é dado por tempo de trabalho. É esse daqui a estrutura absoluta que eu vou encontrar uma vez que eu faça essa análise, né? Então é muito importante, né? A questão não é jogar fora a análise marxista, é muito importante esse repisar na concretude do processo social. Porém, o que eu tenho a impressão é que o Marx vai falar, bom, mas no fundo, essa concretude não é concreta, porque atrás dela eu vou sempre encontrar a mesma coisa. Valor é tempo de trabalho humano. A provocação para o Zusa é que é algo semelhante, eu vejo no Freud, né? Esses grandes iniciadores da filosofia contemporânea, os mestres da suspeita, foi, né, falado numa reunião, né, na reunião passada, o Freud também fala assim, não, tem coisa por trás, não é a razão não dá conta de tudo, vamos ver o irracional, vamos ver o inconsciente, as pessoas acham que estão fazendo uma coisa e estão fazendo outra, mas eu vou explicar a estrutura transcendental disso aí tudo, eu vou mostrar que tem uma lógica por trás. Dos iniciadores da contemporaneidade, quem eu vejo que não faz isso é o Schopenhauer e o Nietzsche, que falam, tem uma por trás da suposta verdade, por trás da suposta racionalização, tem coisa, tem forças que a gente desconhece e na verdade, que se manifestam de uma maneira que a gente não compreende, não controla, e realmente a gente não compreende e não controla. Marx e Freud me dão a impressão que seguem nessa linha, bom, tem forças por trás agindo, e eu vou explicar, elas são forças ocultas, elas mostram uma certa estrutura que não é transparente, o sujeito não é transparente a si mesmo, a vida social não é transparente a si mesmo, tem ideologia, tem uma série de coisas, mas eu vou explicar, eu vou mostrar a lógica subjacente necessária a tudo isso. Então, eu sigo vendo aqui a necessidade, por exemplo, essa presença no Marx dessa redução. Bom, feita essa consideração filosófica, a questão central econômica que eu vejo ali, talvez o Tomás possa esclarecer, é que é justamente essa ambiguidade do dinheiro, né, que vai assumir, que ele é, ao mesmo tempo, o valor geral, mas ele é mercadoria também. Então, você pega o caso do ouro,
ele é uma mercadoria e, portanto, tem o seu valor expresso no tal do tempo de trabalho. O ouro, né? E aí vai surgir toda aquela análise que ele vai fazer de quando tem duas mercadorias, ouro e prata, que aí vai realmente indo para o campo da economia, é importante tentar ver, mas me parece que ele está ali a já introduzir um tema, ele está tentando explicar processos inflacionários, como é que o preço muda, por exemplo, quando o valor do próprio dinheiro muda, porque o dinheiro tem que ser visto como valor, né? É importantíssima essa análise, me parece, porque, pelo que eu entendi, ele vai falar que quando as coisas entram propriamente no mercado, ou seja, e assumem a forma monetária, é ali que o fetiche se desenvolve totalmente, porque ali o processo deixou de ser transparente totalmente. Você acha ali a existência do preço, a existência da moeda, faz com que realmente tudo se sublime e você passa a considerar as coisas independente do seu processo. Mas a própria moeda ela é uma mercadoria inicialmente, ela é uma mercadoria que foi assinalada, que foi separada, mas ela é uma mercadoria e tem o seu valor examinado em termos do processo de toda a mercadoria. Bom, o que me deixa em dúvida aqui, porque ele tenta fazer uma análise longa disso, das flutuações, da diferença de preço, como é que, né, funciona essa mercadoria especial que é a moeda para cumprir as suas funções de medida de valor, de circulação, enfim. E eu queria entender, por exemplo, como é que a gente poderia ver nessa perspectiva o papel moeda, e sobretudo quando depois da Segunda Guerra Mundial, não sei, aí, desculpa, não sei, não é depois da Segunda Guerra Mundial, em algum momento do século XX, deixou de ser lastreado em ouro. Quando você passa a considerar, porque aí eu tenho muita dificuldade em ver a moeda, essa análise, como sendo efetivamente uma mercadoria cujo valor é dado pelo processo social, que no caso do ouro ainda é plausível, porque você tem que extrair ouro da terra e tem um tempo de trabalho ali claramente envolvido no fato de que ela se torna valor. Mas quando você passa a ter papel moeda impresso sem lastro, portanto, essa análise eu tenho dificuldade em compreendê-la quando eu passo para o cenário moderno de emissão de moeda simplesmente. Então, não sei se, de novo, são temas já de economia que estou autorizado a falar, não entendo, não estudei economia, mas do que eu entendi me despertou essa luzinha aqui, talvez o Tomás possa trazer luz ao assunto. Obrigado pela atenção de todos. Não temos nenhum inscrito nesse momento, hein? O Zusa foi cutucado, o Tomás instado. Eu posso falar se ninguém quiser, mas se alguém quiser, pode ir, por favor. Eu posso só fazer um comentário rápido? Até ingênuo, na verdade. Por favor, Thalita. Deixa eu abaixar minha mão aqui. Tá. O primeiro enfim, o Tiago, você estava falando da metafísica no Marx, tarará. Eu só fico me perguntando, Tiago, porque parece que você está identificando qualquer princípio de unidade. Então, se eu admito que duas coisas, para serem comparáveis ou para serem articuladas, precisam de uma unidade por trás. E essa unidade que o Freud, me parece que é isso que você está dizendo, essa unidade que está subsistindo por trás, de modo que eu possa equiparar duas mercadorias. Então, é isso que é metafísica? Mas, então, eu tenho que jogar fora qualquer princípio de unidade? Porque se for isso, eu diria sim, então o Marx é metafísico. Se eu parto do princípio de que eu estou assumindo a ideia de unidade, pelo menos na minha visão. Não, era isso. A segunda eu vou deixar para lá. Eu vou passar a palavra para o Hélio, não vou responder, só porque eu já falei muito, tá, Thalita? Mas eu vou aqui, estou elaborando, depois eu tento interagir de novo. Só que o Hélio estava com a mão levantada. Hélio? Então, não, desculpa, é porque, na verdade, como eu estou sem câmera, talvez eu não apareça na tela de vocês aí, mas eu tinha levantado a mão antes. Não, eu só queria, assim, colocar uma questão que eu acho que é importante, né, a partir do capítulo 2 e desse 3 que a gente viu parcialmente agora, do ponto de vista da exposição, eu acho que é muito importante algo que o próprio Marx, né, nos Grundrisse, fez questão de colocar uma nota de leitura para ele próprio, né, porque era muito característico do modo como ele estudava,
de que esses capítulos começam a retirar a impressão de que se tratasse apenas de uma dialética dos conceitos, porque começam a aparecer os agentes da troca. Então, alguém que está com um valor de uso, que no caso é uma mercadoria, e alguém que está com o representante do valor, na forma do valor de troca, que aparece cada vez mais, se cristaliza como dinheiro. Então, é muito importante, para retirar, o próprio Marx diz isso, essa impressão de que se trata de, embora tenha sido a estratégia argumentativa dele começar pela mercadoria, ele paulatinamente vai dando concretude, pelo menos do ponto de vista dele, na exposição. E é muito importante também resgatar que a teoria do valor-trabalho não é uma teoria do Marx, mas é uma teoria da economia política, a qual Marx está, aqueles que ele considera científicos, celebrando em alguns deles, por exemplo, a primeira frase do livro é a riqueza das nações em que predomina o modo, ou seja, a citação a Adam Smith é clara, a Ricardo, e aqueles economistas que formularam a teoria do valor-trabalho, de que quando se troca, o que está por trás, o que permite a troca entre duas mercadorias é a quantidade de trabalho cristalizado nelas. Isso não é algo que o Marx tenha proposto, isso é algo que a economia política que o Marx está criticando propõe. O que o Marx, de fato, vai propor é uma teoria do mais-valor, porque há uma mercadoria muito especial, que é a força de trabalho, e que o seu gasto, o seu consumo, esfolando e ralando o trabalhador fora da esfera da circulação, porque a gente vai ver que tem essa mudança na exposição quando o Marx diz, agora nós vamos sair da esfera da circulação, que é onde ele começa. Essa seção que nós estamos lendo ainda, a primeira seção do Capital, é a seção da circulação simples. Quando entra na esfera da produção, esse é o tema do livro 1, o subtítulo é o processo de produção do capital. Quando se ingressa nessa esfera, aí a gente percebe qual é o interesse do Marx, Porque o Marx não está interessado na teoria do valor-trabalho, porque isso é o resultado melhor da economia política, Inclusive, um livro muito importante, do Isaac Rubin, que eu recomendaria muito para dirimir muitos desses problemas, porque ele é um grande economista soviético, infelizmente morreu num campo de concentração porque ele divergiu com Stalin sobre economia, mas, enfim, a parte disso, o Isaac Rubin é um grande clássico sobre a teoria do valor e dirime muitas dessas questões, Portanto, o objetivo do Marx é, quando ele chegar nesse próprio capítulo, no dinheiro, na sua forma de modo de pagamento, é que a gente vai entrar no tema do Marx, porque é como modo de pagamento que a mercadoria força de trabalho entra, porque é aí que o capitalista começa a comprar essa mercadoria, que o Marx diz, muito ironicamente, ele é irônico em muitas passagens, é uma sorte danada o capitalista achar aos borbotões essa mercadoria no mercado de trabalho. Então, eu acho que só queria colocar isso, porque do ponto de vista da exposição das categorias, começa a ficar mais concreto. O que permite a troca é que, entre os dois lados dos dois trocantes, há a mesma quantidade de valor-trabalho. Isso é a teoria de Adam Smith e de Ricardo. Obrigado. Obrigado, Hélio. Thalita, você tinha levantado a mão de novo. Tenho certeza que apareceu uma mão levantada. Não, a outra é até uma questão, é até um incômodo pessoal, em parte, eu admito, e é uma questão mais de ordem. Porque, enfim, a gente está antecipando muita coisa. Por exemplo, a questão de como é que fica o lastro quando o dinheiro é papel moeda, que são coisas que a gente não vai conseguir responder nem no volume 1, que está nos 3 primeiros capítulos. E pode até ser interessante, para mim é muitíssimo interessante. Agora eu me pergunto se com isso a gente não acaba perdendo reflexões importantes do capítulo, que a gente poderia levar mais aprofundadamente, enquanto a gente está antecipando questões que a gente não costuma fazer com outros autores, que só vão poder ser respondidas com recursos que estão muito mais à frente. Enfim, acho que são 2 estratégias, também não quero podar ninguém, mas eu acho que sim, a gente acaba tendo alguma perda de aprofundamento daquele conteúdo que está ali, estrito sensu, se é que vocês me entendem. Perfeito, Thalita. Discussão. Não, eu, inclusive, então, dado o seu comentário, eu, inclusive, retiro, eu não tinha clareza por mim que isso vão ser temas que vão ser mais bem abordados mais para frente. A questão do papel moeda é só uma reflexão que eu fui fazendo à medida que eu estava lendo
esses capítulos foram questões despertadas em mim, lendo os capítulos presentes, né? Acho que seria um momento adequado de passar a palavra para o Tomás. Eu só vou tentar dar uma resposta muito rápida para a pergunta que você falou, né? É um terreno bem pantanoso, sempre para definir metafísica, é uma coisa difícil, mas eu vou tentar dar uma resposta simples, surpreendentemente. Eu diria que eu estou chamando de metafísica qualquer tentativa de ver uma estrutura por trás da realidade, ou seja, tem um real por trás do real, e esse real tem uma estrutura fixa e, portanto, é o termo de qualquer análise, né? Eu tenho que, nesse sentido, as ideias platônicas funcionam nesse, né? Eu tenho uma realidade por trás da realidade, e é só conhecendo essa realidade, que eu não explico como é que eu conheço, mas eu deveria, né? É que eu tento explicar insatisfatoriamente, é que eu posso explicar a realidade que eu vejo. Bom, essa realidade serve, portanto, como termo de análise sempre. Eu vejo isso no que a gente viu até agora, no capítulo, quando tem de deduções, o Marx fala, não, é assim, é necessário, portanto, temos isso aqui. E o que ele mostra como necessário, portanto, é o que não está dado, que você não vê, né? Quando ele fala, portanto, temos um terceiro que é valor, portanto, temos esse valor, é o tempo de trabalho. De novo, eu aqui, provavelmente, desse grupo, eu sou mais ignorante, não em geral, nos temas marxistas em específico. As minhas perguntas, elas podem ser miseravelmente fracassadas e eu não tenho nenhum problema se me apontarem, tá? Mas, por enquanto, o que eu vi no livro até agora, dado esse momento do livro, são várias deduções que eu acho assim, que não me convencem como deduções, e mostrando que certas coisas têm que ser de um jeito que eu não vejo que sejam, inclusive, factualmente, inclusive, do ponto de vista do fenômeno econômico, tal como eu parcamente consigo compreendê-lo. Gustavo, Tomás, você quer falar alguma coisa? Eu posso fazer alguns comentários, assim, eu acho que sobre esse último comentário da Thalita, né, eu acho que, assim, eu acho que eu falei isso uma vez no primeiro encontro, que eu acho que é sempre um desafio, assim, de ler esse texto, porque, de fato, a gente pode seguir, né, assim, um modo de leitura, né, uma hermenêutica que vai se concentrar assim, né, na lógica de cada passagem, né, assim, e passo a passo. E também tem a outra maneira de pensar a obra, que é ir pensando assim, né, os grandes problemas norteadores, né, assim, do projeto como um todo, e em cada passagem tentar pensar como é que, né, assim, isso se relaciona com, igual, por exemplo, o que o Hélio mencionou agora, né, o problema do mais valor, etc. Eu acho que é difícil, assim, decidir. Eu acho que é importante a gente também não perder de vista, assim, essas grandes questões, porque eu acho que é muito importante, sabe? Assim, no fundo, a gente também está lendo o Capital para também se perguntar a respeito, né, assim, da estrutura do capitalismo que persiste até hoje, tudo, né? Não apenas como tentando fazer uma leitura imanente da obra. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente pode, como grupo, talvez tentar se concentrar mais assim, né, no conteúdo do que está sendo exposto em cada capítulo e tentar, né, assim, em certa medida, sem... acho que é difícil encontrar esse equilíbrio, né, mas assim, sem perder de vista assim, a leitura mais próxima do texto, as questões mais gerais. Mas desculpa te interromper. Desculpa, deixa eu só fazer uma justificativa, até desculpa te interromper. Claro. Eu não quero nem podar em ninguém, pelo amor de Deus. E eu acho que seria uma perda muito grande. Eu acho muito interessante as perguntas que você está fazendo, Thiago. Inclusive, são provocações que me ajudam. E eu acho super importante, eu acho que a gente tem que ir na frente, assim. Eu só não acho que dá para a gente julgar e sair chutando o portão pelo primeiro, segundo, terceiro capítulo. Então, assim, é só isso, assim, talvez recorrigindo, eu acho que sim, a gente tem que olhar para frente, mas não chutar o portão de cara, porque tem muito chão pela frente. Não, enfim, eu não me senti podado, viu? Pode dar, assim, eu fiquei contentíssimo com as suas observações, minimamente não se preocupe, tá? Desculpa, pode voltar. Assim, acho que a gente tem que ter uma coisa em mente, assim, né? Eu acho que todos nós, assim, Marx era um estudioso voraz, né? Assim, um cara que, assim, ele escreveu esse livro como resultado de
sei lá, pelo menos uns 23 anos de leitura sistemática da economia política, e ele, né, apesar de que ele inicia esse capítulo, né, dizendo, né, aqui eu estou pressupondo o ouro como uma mercadoria dinheiro, obviamente ele sabia do problema, né, do papel moeda, e ele era interessado por isso, né? Então a gente tem que sempre essa... Eu concordo com a Thalita, uma certa paciência de pensar assim. Evidentemente, ele quer também responder esse tipo de questão, mas, por uma questão da estrutura do argumento, ele acha necessário primeiro entender o dinheiro como mercadoria. Porque, se a gente pensar, né, historicamente, cronologicamente, o dinheiro emerge inicialmente como uma mercadoria, né? Seja o couro, seja o metal, né, como uma mercadoria produzida pelo trabalho, né? E aí eu acho que a segunda questão que eu acho que a gente sempre tem que pensar haveria, né, assim, uma teoria alternativa que seria mais convincente para pensar o problema, né, do papel moeda, etc. Desculpa interromper, Tomás. Acho que Gustavo, tem fecha... áudio, né, ligado. Gustavo, fecha o áudio, por favor. Acho que fechou. Tomás, retome aí o raciocínio. Tá. Então, eu acho que uma coisa que o Adriano não fez muito, assim, mas eu acho que é importante a gente frisar, né, a respeito da estrutura do capítulo, é que isso também, né, igual o Hélio falou, né, muito do que está aqui não é algo propriamente que Marx inventa, né, ele está pegando isso da tradição, né, tá fazendo uma crítica a uma tradição intelectual que vai pensar esses problemas, né, e o dinheiro sempre foi um grande problema, né, assim, para a economia, porque ele exerce, né, e a palavra correta é essa, várias funções distintas, né. O dinheiro ele tem muitas funções, e mesmo se você for entrar num curso tradicional de economia, na primeira aula, ele vai falar as diferentes funções do dinheiro. E Marx, né, divide esse capítulo em 3 partes, né? Na primeira, que ele vai falar, né, a medida dos valores, né? A segunda, que ele vai falar como meio de circulação, e na terceira, que ele vai chamar simplesmente de dinheiro, ele vai falar, né, pode ser reserva, pode ser meio de pagamento, etc. Então, é interessante porque o dinheiro é muitas coisas. E talvez esse seja um dos capítulos mais dialéticos assim, do livro, justamente porque em cada uma das funções do dinheiro, um elemento, né, da mercadoria dinheiro ressalta como sendo mais... como é que diz? Determinante, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, só uma coisa para um parágrafo que eu acho que dá uma dica, não para resolver o problema do que seria um dinheiro, por exemplo, papel moeda, mas que já nos permite começar a pensar uma linha de pensamento, né? Isso seria no livro da Boitempo, na página 172. Isso está na seção 1, né, que Marx está falando do dinheiro como medida de valor. Então, por exemplo, né, quando o Adriano está falando dessa coisa ideal, você pode falar assim, essa carteira custa R$10. Você não precisa estar num processo de troca na qual você tem uma carteira aqui, o dinheiro aqui sendo trocado para você falar que ela custa R$10. O dinheiro tem essa idealidade. Você pode falar, isso custa tanto, mesmo que essa mercadoria não esteja num processo de troca efetivamente, no qual você tem a igualação, né, de uma na outra. E ele vai dizer assim, nesse parágrafo, né, é o segundo parágrafo que começa na 172. Como medida dos valores e padrão dos preços, que são 2 coisas diferentes, o ouro desempenha 2 papéis completamente distintos, ou seja, só na função de ser medida de valor, Marx já distingue 2 funções diferentes do dinheiro. Ele é medida de valor por ser a encarnação social do trabalho humano,
e padrão de preços por ser um peso metálico estipulado. Aqui você já tem, só nele como medida de valor, já tem os dois aspectos sendo levados em consideração. Primeiro, o dinheiro como mercadoria que é produzida pelo trabalho, e, portanto, ela encarna uma certa quantidade de trabalho, mas, por outro lado, tem um aspecto convencional. E isso é um problema clássico de toda a economia, né? Qualquer livro de economia que você vai ler, o problema fundamental, que era o problema das políticas econômicas, que é o problema da cunhagem. Porque todo mundo sabe, quando você pega uma moeda que está escrito lá, uma moeda de ouro, que ela vale, sei lá, 10 shillings, sei lá, a primeira coisa que acontece é as pessoas começam a raspar esse ouro, né? Então, ou seja, a moeda já tem uma diferença fundamental entre, né, o que ela diz que ela vale e o quanto ela, de fato, contém de metal. Isso sempre foi um problema. E por isso tem o problema do mint, né, da recunhagem. O governo ele tem que fazer isso. E quais são os impactos de fazer essa recunhagem? Todo mundo tem que ir lá devolver para ganhar uma nova estampa. Só que aí você vai ver que tem menos dinheiro circulando na mercadoria, menos dinheiro circulando no país do que efetivamente está. Enfim, tem uma série de questões que toda a economia política sempre tratou, que Marx está levando em consideração aqui, né? Que, igual o Hélio falou, né? Se ele está fazendo uma crítica, ele tem que estar com esses problemas em mente. Desculpa, qual é a página, Tomás? Qual é a página? Na 172. Tá, valeu. Aí ele continua, né? Como medida de valor, ele serve para transformar diversas mercadorias em preços, em quantidades representadas de ouro. Como padrão de preços, ele mede essas quantidades de ouro. Pela medida de valor, se medem as mercadorias como valores, já pelo padrão de preços, ao contrário, quantidades de ouro se medem por determinada quantidade de ouro, e não o valor de uma quantidade de ouro pelo peso de outra quantidade. Para o padrão de preços, é preciso que determinado peso de ouro seja fixado como unidade de medida. Ou seja, aqui já começa o aspecto da convenção. Né? E você tem que ter uma autoridade que vai começar a estabelecer. Isso aqui vale tanto, tanto, tanto. Ou seja, mesmo como medida, você já tem essa bifurcação complexa. Aqui, como em todas as outras determinações de medida de grandezas de mesmo denominador, a fixidez das relações de medida é decisiva, de maneira que o padrão de preços cumpre tanto melhor sua função, quanto mais imutavelmente uma e a mesma quantidade de ouro sirva como unidade de medida. O ouro só pode servir como medida de valor porque ele próprio é produto do trabalho e, portanto, um valor que pode ser alterado. Enfim, só estava apontando para essa passagem como que esse parágrafo é carregado, é um parágrafo difícil de entender, na qual, mesmo como medida de valor, a gente já tem essas duas tendências, né? Assim, o mesmo ouro como mercadoria, cujo valor dele é mediado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para a produção, já tem um elemento convencional ali. E, de certa forma, no papel moeda, né, é como se o aspecto convencional começasse a displace, né, como é que fala, né, esse fato dele ser produto do trabalho, e o elemento convencional ele prepondera. Mas isso já está, mesmo, né, assim, nos primeiros parágrafos aqui. Marx ele já está ciente dessa incongruência, né, desses dois elementos. Mas eu vou fazer uma pergunta rápida, porque é bem nesse tema, Tomás, bem nessa parte que você está falando, que, aliás, é um parágrafo que eu assinalei com um grande ponto de interrogação aqui no meu volume, você citou, fiz um ponto de interrogação que eu tive dificuldade de entender. Se você avançar um pouquinho, ele vai falar que tem 3 problemas, né, que surgem daí, desse tipo de... Né, e uma delas ele vai falar assim, a falsificação de dinheiro. 3, a falsificação de dinheiro continuada durante séculos pelos príncipes. Suponho que é nessa linha que ele está, na linha que você está falando, esse problema da cunhagem de moeda, ou seja, você começa, o valor nominal não corresponde ao valor do que a quantidade de metal que tem ali. Ora, ele trata como falsificação, né? Ele não trata como um fenômeno
que seja natural que possa simplesmente acontecer, que ele trata como sendo uma coisa concreta. O uso do termo falsificação me chamou muito a atenção aqui, porque remete ao fato de que, bom, aqui está se passando alguma coisa que é, inclusive, condenável. Estou falsificando a relação verdadeira que deveria existir entre o dinheiro como mercadoria e o dinheiro como preço. Onde, Não? Thiago? Desculpa, onde que está essa passagem? Eu não achei. Você localizou... 174. Olha, eu ia falar assim, se você localizou o parágrafo que o Tomás tinha citado... É na conta 174. Que eu estou com outra edição. Ah, você está com outra edição. Estou com outra edição, por isso que eu não... Porque ele começa esse parágrafo assim: as denominações monetárias dos pesos metálicos se desligam pouco a pouco de suas denominações originais de peso por diferentes motivos, sendo os seguintes os historicamente decisivos. Introdução de dinheiro estrangeiro é um, o 2 é com o desenvolvimento da riqueza, o metal menos nobre é deslocado da função de medida de valor para o mais nobre, ou seja, passar a cobre, prata, ouro, e terceiro, essa falsificação do dinheiro. Esse termo falsificação me chamou muito a atenção. Ser feita pelos príncipes, porque falsificador, eu entendo que fosse falsificador da esquina, porque ali ele está subvertendo uma convenção social, né? Que convenção o príncipe, que é a autoridade, em princípio, o príncipe, por definição, não deveria poder falsificar, ele está falsificando alguma realidade para além da realidade jurídica, ele está falsificando uma realidade econômica. Não sei se eu estou errado nisso. Mas ele fala aqui a falsificação do peso original das moedas. O peso. Não, veja, Zusa, então, tudo por bem. exemplo, você fala aqui, nessa moeda contém 10 onças de ouro, só que, na verdade, você tem 7 onças de ouro e 3 de cobre, entendeu? Posso fazer uma pergunta, Tomás, para você que é economista, sobre esse assunto? E provavelmente é um desvio, aí você diz, de fato é um desvio, eu não vou falar. A emissão, hoje em dia, de dinheiro por parte dos governos, né? Não é algo análogo a essa falsificação, quando você tem um excesso de emissão? Vissa, desculpa te interromper, é exatamente isso o núcleo da minha pergunta. E eu entendo exatamente isso. Eu estou falsificando porque eu digo que tem 10 gramas de ouro e tem 7 de ouro e 3 de cobre. Mas o ponto é isso. O que eu estou falsificando aqui? Porque isso passa a ser uma coisa absolutamente comum da vida econômica, até o momento que eu me desligo totalmente do padrão ouro e falo, não, isso aqui vale porque vale, é papel. Por isso que eu vim com o exemplo do papel. Isso aqui não precisa ter nem 10 onças de ouro, nem 10 onças de nada, né? Por quê? Porque a autoridade... claro, parece que eu estou falsificando... O termo falsificação aqui parece remeter a uma falsificação da vida econômica tal como ela deveria ser. Esse é o ponto, porque o falsificador da esquina, ele está falsificando porque ele está emitindo um negócio porque ele não está autorizado a emitir. Ele imprimiu ali na máquina de xerox uma nota de 10 e ele não estava autorizado a fazer isso, ao passo que o Banco Central está autorizado, o príncipe está autorizado, pelo menos do ponto de vista, né, ele é a medida de legitimidade da circulação de um dinheiro. Então, o uso da palavra falsificação ali, não estou com o original alemão para saber qual é o termo alemão, me parece sintomático de que está havendo uma falsificação em relação a algo mais substancial, à vida econômica, ao valor do dinheiro como mercadoria, né, que tinha sido afirmado ali no capítulo 2, foi claramente afirmado, enfim. Mas aqui eu acho que vale... Aí entra uma questão mais ampla, assim, que eu acho que é da história do pensamento econômico, eu acho que é importante a gente frisar, que é o seguinte: você tem que pensar, Marx está escrevendo isso nos anos 60 do século XIX, né? Eu acho que para entender um pouco essa ideia da falsificação, enfim, eu acho que tem várias questões envolvidas com isso, mas um elemento importante é o seguinte: a doutrina econômica que prevalecia até o final do século XVIII, né, que hoje em dia se convenciona chamar o mercantilismo, né, acreditava que a riqueza de um reino, de um príncipe, estava ligada à quantidade de metal precioso acumulado, né, o tesouro de um reino. Nesse aspecto, a falsificação, ela tem aqui um conteúdo bem imediato material, é literalmente falsificar mesmo. Assim. Você tem uma quantidade menor
de metal num reino, só que aparece como se fosse mais, né? Tem esse elemento. E aí É uma burla já da com própria Adam Smith- convenção. Desculpa te interromper, Tomás, mas o que eu acho, Tiago, é que é falsificação mesmo. Você diz que tem X gramas de ouro e não tem. Exatamente. Agora, a convenção é ter. Então, o que o rei está fazendo? Ele está quebrando a regra da qual ele é o princípio. Então, aqui é bem específico desse fenômeno. Desde que eu acredite nessa teoria, na teoria mercantilista, de que o valor, a riqueza de uma nação é dada efetivamente pelo seu tesouro. Não. Claro, existe. Desculpa, bom, deixa eu tomar responder. Não quero saber se tem mentira ou não. não, mas Mentira assim, tem, isso é um você tem fato. que entender. A falsificação aqui, ela não se dá em relação à ideia de um valor, igual vocês estão falando, metafísico, uma coisa que você não vê, não. Estou falando na balança mesmo. Você coloca na balança e tem... Mas, assim, isso... Tem um texto do Locke, por exemplo, que é um texto que é exatamente sobre isso. Tem vários textos na história do pensamento econômico que é tratando justamente desse problema da falsificação, que é um fato real, assim, das monarquias europeias absolutistas, né? Assim, essas práticas. Agora, se a gente sair daí, e aí eu acho que é um pouco o que o Vitor está falando, né? Assim, realmente relativo à própria convenção do peso, o nome do que está lá, né? Que está... Você vai sair desse assunto, Tomás? Senão eu tinha um comentário a fazer. Eu ia só continuar um pouquinho nessa mesma linha, mas pode falar. Mas você vai continuar nesse assunto da falsificação ou você vai mudar? Não, eu ia continuar só para dizer assim, porque uma ruptura fundamental, e aí tem uma obra que eu acho que é muito paradigmática para a gente entender tudo o que está acontecendo aqui, que é A Riqueza das Nações, do Smith, que é a qual ele tenta, né, numa obra, demolir essa ideia do mercantilista, né? E assim, muito em termos muito simplificados, né? O que o Smith vai falar, não, a riqueza de um reino não se dá através da quantidade de metal, mas através da divisão do trabalho e da produtividade do trabalho, que é o que o Hélio está falando. Tipo assim, essa ideia de que é o tempo de trabalho que produz riqueza, né? E quanto mais produtiva é uma sociedade, ou seja, enquanto menos tempo de trabalho, mais valores de uso ela consegue produzir, isso produz mais riqueza, é uma ideia do Smith. Isso não é Marx, propriamente, né? Assim, é Smith que quem primeiro formula ela com muita clareza. E aí você muda completamente né? Igual que a gente poderia usar como uma analogia, um giro copernicano na história da filosofia, da história da economia, né? Assim, já não é mais a quantidade de metal, mas a divisão do trabalho e a produtividade do trabalho. Isso sim determina o que é a riqueza de um país, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente consegue ver como que a teoria do valor-trabalho ela tem muito mais elementos para pensar a ideia do papel-moeda, de um dinheiro convencional. Porque não adianta você manipular nominalmente o valor do dinheiro se a sociedade não é efetivamente produtiva, entendeu? No final, é isso que vai determinar. O fato da Europa ser mais rica do que, sei lá, a Alemanha ser mais rica do que o Peru, de acordo com Smith, e é o paradigma que Marx aqui assume, mas também critica, é o fato de que o trabalho é mais produtivo nesse lugar do que em outro, né? Assim, então, e aí, essas alterações meramente nominais, elas não são, de fato, efetivas, né? Enfim, era isso. Não, eu acho que o que você falou agora no final vai casar um pouco com os comentários que eu queria fazer, que tem relação tanto com a questão da falsificação, que também estão ligadas à questão do Tiago no início, sobre como é que fica o lastro do valor quando você tem o dinheiro como emissão de papel moeda. E são duas observações, eu vou tentar ser bem breve. Por um lado, eu acho muito interessante, porque ele está falando aqui de dinheiro, e eu acho que isso também, de alguma forma, eu não vou saber colocar tão nitidamente a ligação, mas de alguma forma isso me chama a atenção. Do dinheiro antes de entrar
na seção do capital, né? Então, eu acho que uma questão que vai ser o próximo capítulo, né? Que ele vai ingressar propriamente na produção do capital. Então, eu acho que uma primeira questão que fica para a gente responder é o que é o dinheiro, né? Quer dizer, o dinheiro nas sociedades antigas, ele tem alguma ligação com o que a gente entende por dinheiro hoje? Então, alguém como Robert Kurz vai dizer que são funções completamente diversas. E daí a gente tem um problema que, de repente, na verdade, não responde, né? Não tem como responder. Mas a gente está tomando uma noção completamente genérica de dinheiro aqui, né? Que ainda não está ligado à produção de capital propriamente dita. Então, fica uma questão que não dá para responder agora, mas que vai permanecer aí acompanhando a gente por um tempo. E a segunda, que está ligada também com o problema da falsificação, aí eu acho que, e aí sim, a gente teria que estar lá na frente já, porque isso vai estar ligado diretamente com o problema da crise, né? De fato, de repente, ao meu ver, tem sim uma ligação entre a falsificação e a emissão de mais papel moeda pelos governos. Não deixa de ser uma certa falsificação, quer dizer, isso está ligado à própria dificuldade das mercadorias substancializarem valor. Quer dizer, com o advento da tecnologia, você tem cada vez, quer dizer, se antes... enfim, eu abandonei aqui um determinado argumento. Mas essa dificuldade... Não se censure, Thalita. Desculpa. Como isso está ligado à teoria da crise, como, de fato, você tem aí uma aparência de falsificação. Quer dizer, aquela mercadoria, enfim, talvez me corrija, Tomás, porque eu estou dizendo de uma forma completamente grosseira, ela tem cada vez mais dificuldade de portar valor efetivo, aí eu uso efetivo entre aspas, de portar verdadeiramente tempo de trabalho. Então, você tem, de fato, uma ficção, mas é uma ficção objetiva, né? Que está operando na sociedade. E aí você tem a ideia de crise. E, nesse sentido, eu acho que o fragmento das máquinas que ele traz nos Grundrisse está diretamente ligado a esse problema. Eu não sei se eu me faço clara, se alguém quiser me ajudar, né, nessa linha de raciocínio. Então, esse problema cada vez maior da gente substancializar valor leva à ideia de própria crise do capital. E eu acho que esse é um aspecto importante. Era isso. Não sei se se eu me expressei de maneira adequada. Posso só fazer um rapidíssimo comentário em relação a isso, que é só para voltar ao tema lá da pergunta do Tiago e tudo. E só eu acho que isso é muito legal. Desculpa, Tomás, só lembrei de uma coisa que eu ia falar. Claro. Desculpa, aí você já segue. Tem um livro do Robert Kurz que chama Dinheiro Sem Valor, em que, ao mesmo tempo, ele está analisando como nas sociedades antigas o dinheiro não tinha função de valor, era uma função completamente diversa, ligada à religiosidade, portanto, tem esse sentido do livro de dinheiro sem valor das sociedades antigas. Por outro lado, como, aí num outro sentido, né, assim, levando o título para um outro sentido completamente diverso, a crise do capital como essa ideia de dinheiro sem valor, que, de certa forma, está ligada à questão do Vicente e do Tiago. Perfeito. Acho que o Tomás queria complementar uma coisa, o Zusa tinha levantado a mão e o Vissa levantou a mão também. Vou fazer um comentário muito rápido, 30 segundos. Assim, eu acho que eu não vou comentar sobre todos esses problemas que a Thalita levantou do Kurz e tudo, que eu acho que extrapola demais, assim, mas apesar de que eu acho que são questões fundamentais. Mas só para uma coisa da questão do valor como metafísica, eu acho que a Thalita mencionou um ponto que eu acho que, assim, se há uma metafísica do valor, a gente tem que pensar que é uma metafísica muito estranha, muito peculiar, porque o problema que a Thalita mencionou é o problema da realização do valor, né? Porque a gente fica parecendo que quando ele fala assim, essa mercadoria aqui, ela tem um valor X, né? Tanto tempo de trabalho necessário, isso nada garante que esse valor se realize. Essa mercadoria pode morrer sem nunca realizar esse valor. Então, esse fundamento metafísico não tem nada de estável e seguro, né? Pense, só você imaginar a crise do café. Você tem um tempo de trabalho necessário para produzir aquele tanto de café, um valor que não se realiza, que você taca fogo. Ele é sem valor, de fato. Então, assim, só para a gente pensar esses elementos peculiares do que seria uma metafísica do valor.
que não é nada estável, nem permanente, nem está preso nessa mercadoria, e pode esvanecer em um segundo. Se não se... Mas o problema da realização vai vir depois no capital. Mas Zusa, você queria fazer uma pergunta antes do Vissa? Você que não falou ainda hoje, ou passo já para o Vissa? Não, pode passar, porque a discussão já deu conta. Valeu. Diga, mestre Vissa. Souza, eu queria pegar no pé seu, você não deixou. Bom, eu queria fazer alguns... A gente já está próximo do fim. Eu queria fazer alguns comentários gerais e algumas perguntas. O comentário geral sobre a dinâmica é que eu estou totalmente de acordo com a opinião do Tomás e da Thalita a respeito da necessidade de atenção ao texto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito importante ter essa ingenuidade de leitura que eu, o Thiago, temos com pessoas que não têm familiaridade com a obra e ainda não conhecem o seu todo. Então, estou dizendo isso para dizer que, para colocar que é importante a gente ter calma, porque vai se estabelecer uma dinâmica e compreensões comuns, aos poucos vão se dar, e a gente vai ficar nesse zigue-zague, digressão, atenção ao texto, né? Enfim, eu acho que a discussão pode não parecer, mas eu acho que ela é muito rica, e está sendo desde o começo. Isso é uma questão sobre a dinâmica. Eu que tinha uma pergunta sobre o Tomás. O Tomás chamou, que é uma questão de aulinha escolar de economia que eu tive e que não bateu muito com o que você disse, Tomás. Eu entendia que essa questão de associação da riqueza ao metal seria o tal do metalismo, seria assim designada pelos manuais, ao passo que o Adam Smith e ainda, sobretudo, Ricardo, seriam propriamente aqueles que finalmente teriam estabelecido princípios de uma economia mercantilista com base produtiva. Então, assim, num esquema muito simplificado, a gente teria um primeiro momento metalista, onde a noção de valor está associada a um determinado produto ou até mesmo um determinado material, objeto, não produto. Depois nós teríamos o mercantilismo, que finalmente é uma teoria do valor com base no trabalho, e o Marx seria a tentativa de superação e de compreensão mais profunda da realidade econômica com a teoria do mais-valor. Então, não sei se isso faz sentido, ou se é muito elementar e escolar, né? Por fim, sobre a questão da emissão, da falsificação e da emissão, eu pensei numa analogia. Evidentemente, são fenômenos completamente diferentes. Mas a minha ideia era um pouco aquela que a Thalita colocou. Em ambos os casos, o que existe seria uma burla na convenção do valor que deveria, em alguma medida, estar próximo da sua substancialidade, que é tempo de trabalho, e que se dá ali complexamente através da divisão do trabalho, etc., né? Enfim, a gente já está acabando, era um pouco isso, então fica essa pergunta bem escolar, bem ingênua para o Tomás, que está nos salvando aqui com o seu conhecimento econômico. Eu faço uma breve observação. Você quer responder já direto, Tomás? Responde, Tomás, responde. Não, assim, Vício, eu acho que a sua descrição está precisa. O único equívoco é que mercantilismo não tem nada a ver com Smith, é justamente o objeto da crítica dele. O mercantilismo é mais ou menos assim, não existe, não é uma doutrina que foi proferida por alguém, assim, né? Eu sou um mercantilista. Na verdade, era as práticas que dominaram os reinos europeus ali entre o século XV e XVIII, mais ou menos.
E era mais ou menos... E aí é muito importante a gente... tem tudo a ver com esse capítulo aqui, o que o Marx muitas vezes está criticando aqui nesse capítulo, que é a ideia de que é possível produzir riqueza através da circulação, que é a ideia que é tipo assim, se eu te vendo mais, você compra mais de mim, eu fico mais rico. Então é como se o jogo da troca fosse um jogo de soma zero. Você tem fluxo de metal de um lado para outro. Então, se Portugal consegue vender mais coisa para, sei lá, para a Inglaterra, do que vice-versa, Portugal fica mais rico do que a Inglaterra, né? Um pouco isso. E aí, né? Aí se a gente for pensar a historinha que Marx vai contar nas teorias do mais-valor, aí você tem primeiro os grandes economistas, são os fisiocratas, que vem lá em 1840, 50, que é o Quesnay e tudo, Mirabeau, que vão dizer assim, não, na verdade não. A produção do mais-valor da riqueza está na agricultura. E depois Smith vai falar, não, na verdade, é o trabalho propriamente. E aí sai da esfera da circulação e aí já consegue compreender a produção do mais-valor na produção, e não na circulação. Mais ou menos essa é a história. E o mercantilismo é o que tanto os fisiocratas, quanto Smith, quanto Marx criticam. Perfeito, perfeito. Então, muito bom, Tomás. Obrigado aí pelas... Só um comentário assim marginal e um meta-comentário, por assim dizer. É engraçado que Yasmin também tinha falado, não, a gente não pode ficar adiantando no livro, a gente tem que ler o capítulo, né? Um pouquinho, a Thalita voltou nesse tema, e como o Vissa comentou, o engraçado é que a única pessoa que não pode literalmente antecipar o livro, não sei se é a única, mas eu certamente, porque eu não li a parte do livro, né? Eu não estou antecipando pelo simples fato de que eu estou lendo pela primeira vez para e passo. As dúvidas todas que me surgiram são da leitura desses capítulos. Literalmente, elas surgem tentando contrastar o que está sendo dito e o que eu entendo com o fenômeno, né, que possivelmente aquilo deveria explicar. Mas eu também agora entendo, obviamente, agora e antes, que a obra vai se complexificando, ela vai tratando cada vez mais de diferentes aspectos, e aí é o que você falou, acho que na retomada progressiva de todas essas questões, talvez essas coisas essas dificuldades e problemas vão encontrando ali os pontos de equilíbrio, a gente vai entendendo a profundidade da coisa. O que, em geral, eu tenho uma formação marginal na minha vida, mas é uma formação, eu estudei Direito, tem uma visão ali que eu acho que pende para a minha área do direito, né? A visão jurídica do dinheiro. Né? E aqui é uma visão econômica mesmo, ou seja, a minha pergunta vai ser sempre na seguinte linha: por que aliás, o Tomás, se não me engano, sumarizou isso bem na primeira reunião. Ele falou, bom, boa parte da teoria econômica posterior, acho que o preço dá muito bem conta do fenômeno econômico. O preço aqui como índice de uma complexidade que eu não consigo explicar. Né? O fenômeno econômico, ele tem muitas dimensões, muitas coisas acontecendo, confiança jurídica, produtividade, disponibilidade, enfim, uma série de esferas ali interagindo, e que o preço é o resultado bruto dele, fenomênico dele, que poderia dar conta da coisa. Essa é um pouquinho uma perspectiva que fica me assombrando, em contra a tentativa de fazer uma teoria geral que dê conta do fenômeno econômico a priori. Essa é um pouquinho, talvez outra maneira de formular o problema, mas aqui formulado só como problema, Thalita, né? Vamos ver ali para frente como é que vão sendo lidadas essas coisas. Mas, de novo, a tentativa de dar uma teoria geral do processo econômico contra o reconhecimento de uma pluralidade bastante difícil de dar conta, porque ela envolve fenômenos sociais dos mais diferentes níveis, incluindo jurídicos, políticos, propriamente econômicos, enfim, uma série de coisas, e que teria sua manifestação final no preço como algo já que não pode ser, que não vai encontrar uma análise final numa outra esfera. Tá? Essa seria a dúvida aqui, que permanentemente me mantém alerta aqui. Vissa, só você está com a mão levantada? É só porque você esqueceu de baixar ou você quer complementar alguma coisa? Não, eu queria complementar, e daí acho que a gente pode fazer a rodada final. Eu queria fazer jus, mesmo não sendo capaz de fazê-lo, ao problema que o Adriano colocou na exposição dele, porque eu acho que ele é muito interessante e ele vai retornar muitas vezes como um problema de método.
que é justamente, não há como fugir, a questão do raciocínio dialético, que coloca dificuldades aparentes, né, no plano da aparência, como essa da igualdade entre mercadoria, dinheiro, mercadoria, e dinheiro, mercadoria, dinheiro. É como se fossem duas faces de uma mesma moeda, e que, para fazer o trocadilho, né? E, na verdade, o que eu acho que Marx está pensando aí é justamente que, no plano da circulação, ou seja, do pensamento econômico tradicional, é possível ler a mesma realidade sob essas duas perspectivas diferentes, que parecem contraditoriamente se coincidir uma com a outra. Então, o que resolveria essa contradição? É justamente a totalidade como produção, a totalidade como produção de valor através de trabalho. E isso só pode ser pensado em termos processuais, não em termos metafísicos, não como uma realidade estanque por trás da qual que está por trás do mundo das aparências, que é o mundo das essências. Não. O que existe é uma totalidade em movimento que revela essa contradição. No plano econômico, essa contradição ela está no plano da circulação, é o plano realmente da aparência. No plano de uma análise mais profunda, consegue-se entender essa contradição a partir da totalidade do processo produtivo de criação de valor. É só isso, que eu não sei se tem a ver, mas é como eu tentei resolver o problema que o Adriano colocou muito bem. Então, já são 11h40, a gente pode, né, já estamos extrapolando aqui o horário, podemos ir encaminhando. Não sei, Adriano, você quer fazer algum comentário a respeito do que o Vissa falou? Quer encerrar, você que iniciou a apresentação? Não, eu acho que são muitas coisas para a gente discutir, né? Eu fiz algumas anotações e certamente eu vou ser o cara chato que vai puxar de volta algumas questões para tentar entender como elas vão conduzindo de alguma maneira a exposição do lado filosófico, né? Eu acho que essa questão do tipo de ontologia que o Marx no qual ele está envolvido, o tipo de ontologia que ele assume, é um tipo de discussão que me interessa bastante, e eu teria várias considerações a fazer sobre a diferença entre uma ontologia clássica substancialista e uma ontologia que não é só um modelo, né? São alguns, e uma ontologia processualista, e no caso do Marx, e eu diria também do Hegel, uma ontologia não só processualista, mas pragmatista, no certo sentido. Que eu acho que também não é a mesma coisa que uma filosofia transcendental, que estaria mais próximo do Kant e do Freud, que foi mencionado, né? Mas a gente, enfim, talvez não seja o foco também do capítulo, né? São apenas aspectos que eu trago porque estão mais próximos ao que eu consigo contribuir aqui. E esse capítulo parece bastante econômico, né? Talvez eu não fosse a pessoa certa para apresentar o capítulo. Mas se tiver um tempinho, Adriano, e ninguém se opuser, e você puder dar só uma pincelada nessa ideia de ontologia pragmatista, eu ia achar interessante ouvir um pouquinho, se ninguém se opuser. Tá bem. Assim, em termos gerais, né, o que me parece é o seguinte: uma ontologia tradicional seria aquela que, de alguma forma, postula substâncias para explicar a aparência, né? Então, a relação... Por trás daquilo que aparece, você tem uma essência, digamos assim. Essa seria a ontologia do Platão, ou você teria, por exemplo, uma concepção de... Me parece que o caso do Parmênides é o mais interessante aqui para a dialética, que é mais ou menos a ideia de que você não entende que as coisas têm sentidos distintos, né? Quando você diz que algo por exemplo, que o corpo é verde, depois que ele é vermelho, você diz que ao mesmo tempo, ou que o ser é e não é, etc. Aquele tipo de coisa, né? Você tem que entender que essa sentença tem um valor absoluto.
e não que ela pode ter sentidos distintos. E eu poderia dizer num sentido que é e no outro sentido que não é. E isso conduz a uma espécie de ontologia estática, né? E aí isso vai gerar toda aquela discussão que a gente tem na filosofia antiga, que vai conduzir o Platão, então, a buscar uma separação, um dualismo ontológico, etc. E aí a gente chega finalmente a um tipo de ontologia substancialista no Aristóteles, que é de um tipo, a gente poderia falar também no Platão de outro, porque tem essa distinção entre essência e aparência, que eu chamaria de ontologia reificante, né? Porque você, de alguma maneira, está falando de coisas. E no caso da filosofia transcendental, você tem uma tentativa de buscar explicar aquilo que é o fenômeno, não por meio da postulação de substâncias ou de coisas, portanto, não é mais reificante, mas de princípios de constituição do fenômeno, que no caso da filosofia kantiana serão princípios de constituição cognitiva vinculados ao sujeito humano e etc. E aí você não tem ontologia, porque você tem uma assunção de ignorância com relação à coisa em si. E esse seria o segundo tipo, né? O terceiro tipo, que me parece essa ontologia processualista, pragmatista, é aquela que entende que a realidade não é coisa, mas antes as próprias coisas que nos aparecem são produto de atividade. E a atividade aqui não está vinculada só ao ser humano, mas toda a realidade é uma espécie de atividade, portanto, por isso o processo. E aí, pragmatista, porque as concepções que nós temos sobre a realidade dependem, portanto, de como essas coisas vão se concretizar nas nossas ações e nas formas de organização das nossas ações. Eu acho que o Marx está nesse terceiro tipo de ontologia aqui. Quer dizer, entender a realidade por meio daquilo que ele chama de praxis, né? Esse seria o princípio, digamos assim, ontológico da ontologia do Marx, né? Ele estaria com Hegel compartilhando uma concepção holista de ontologia e de epistemologia, talvez se pudesse dizer também, e que tem nesse princípio a atividade e não a coisa como, digamos assim, princípio ontológico. Então, não é o caso que as coisas constituem atividade, mas as atividades constituem coisas. E o que a gente chama de coisa vai depender também da perspectiva pragmática no qual nós estamos envolvidos. Talvez eu esteja americanizando um pouco o Hegel e o Marx aqui, que é uma onda bem contemporânea, né, dos americanos lendo Hegel, mas eu iria por aí, de alguma maneira, para evitar uma leitura de que há, nesse tipo de raciocínio, a busca por uma espécie de coisa que está por trás. Assim. Eu entendo que assim, então, nesse sentido, por exemplo, o Thiago, eu acho muito, muito interessante, pelo menos para mim, são interessantes essas objeções do Thiago, porque elas me fazem pensar muito, e eu também estou muito mais nesse vínculo filosófico do que econômico. Então, eu estava pensando, por exemplo, a relação com Freud e Schopenhauer, porque me parece que o Schopenhauer é mais explicitamente metafísico do que o Freud. E aí o Freud seria mais kantiano do que o Schopenhauer. O Schopenhauer é kantiano também num outro sentido. Porque o que o Freud vai fazer é basicamente o seguinte: olha, a gente tem um fenômeno aqui e a gente não consegue explicar. Eu postulo uma explicação para ele por meio de uma espécie de retrocesso. O que poderia explicar esse fenômeno? E aí eu vou postulando algumas coisas e eu vejo que funciona. O Kant diria assim: é necessário que eu aceite que espaço e tempo são formas puras da intuição, caso contrário, eu entro em contradição, eu não consigo explicar o fenômeno, etc. E assim, por uma espécie de argumento regressivo, ele faz algumas postulações. Eu acho que o procedimento freudiano é mais ou menos parecido. E aí, porém, a coisa fica um pouco complicada, e eu acho que, nesse sentido, tanto o Schopenhauer, quanto o Nietzsche, quanto o Freud têm algo em comum, que é a postulação de pulsões, né, como algo que é mais fundamental do que todo... Quer dizer, tem um elemento aqui que conduz a certos acontecimentos, mas que não seriam ainda coisas. Eu acho que essa discussão fica muito complexa, a gente ficaria muito tempo, mas o que eu queria ressaltar é que eu acho que, muito embora, enquanto na análise dos mestres da suspeita, tanto Freud quanto Marx seriam aquele tipo de pensadores que buscam algo por trás da realidade aparente, eu acho que, do ponto de vista ontológico e epistemológico, eles também têm distinções bastante relevantes, né? Então, eu diria que não me parece, eu acho que isso é uma discussão que segue, que o Marx ele
Quer dizer, dependendo da interpretação que a gente tem como defender o Marx dessa objeção, mas eu queria dizer que eu acho interessante esses levantamentos que você traz, Thiago, porque fazem pensar. Muito embora também, para a gente poder avançar mais naquilo que seria o cerne, né, do Capital, que é justamente a análise econômica, parar muito tempo nessas questões possa não ser muito produtivo. Então, é muito produtivo, Adriano. Deixa eu só, é muito produtivo. Acho que esse intercâmbio, essa mudança permanente da perspectiva econômica para a filosófica, acho que é um dos pontos fortes desse grupo aqui. Né? Conseguir dar conta das duas coisas, olhar para os dois lados, e isso aos poucos e compondo algo do qual a gente vai se apropriando. Diga, Vice. E vamos encerrar. O que a gente pode fazer também, até por respeito a quem teve que ir embora, é encerrar a reunião, fazer um bate-papo depois, né? Encerrar a gravação, talvez, Vice? Eu vou encerrar a gravação, então. Pronto, está encerrada.